Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Guaíba. O regimento interno é a principal norma de funcionamento da Câmara Municipal. Seguindo aquelas regras que a gente já conhece da lei orgânica do município, a Câmara organiza o seu funcionamento interno por meio desse regimento. Então aqui nós vamos conhecer como funcionam os procedimentos dentro da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores aqui do município de Guaíba. Vamos, claro, sempre destacar aqui na aula como que isso tende a ser cobrado em prova de concurso, né, que esse é o nosso objetivo neste estudo. O artigo 1º vai apresentar que a Câmara Municipal, como a gente sabe, é o órgão do poder legislativo. O município tem dois poderes, né, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal. E a Câmara é composta por vereadores eleitos na forma da legislação. Tranquilo aqui, sem novidades. O artigo 2º vai apresentar as funções da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem função legislativa, legislar, que é elaborar as normas. E aí tem propostas de emenda à lei orgânica, projetos de lei, projetos de resolução, e decretos legislativos. Isso a gente viu já, né, na lei orgânica. Dentro do processo legislativo do município, a Câmara elabora essas normas. Essa é a função legislativa. Além disso, a Câmara tem também função de fiscalização financeira e controle externo, que é a fiscalização que a Câmara faz sobre a Prefeitura. Tem a função julgadora de julgamento político-administrativo, julgamento dos políticos. De assessoramento, sugerindo medidas de interesse público, e a administração interna ou administrativa, porque a Câmara tem a função de fazer a sua própria gestão. Então, dentro da Câmara, nós temos essas diferentes funções. E aí, pessoal, os parágrafos aqui deste artigo vão dizer o significado de cada uma dessas funções. Como que isso pode aparecer na nossa prova? A banca pode trazer uma dessas funções e perguntar que função é essa. Então, tu tem que conhecer e saber diferenciar uma função da outra. A primeira é a mais fácil, né? A função legislativa é a função de legislar, de elaborar as normas. E aqui, pessoal, a gente tem, então, emendas à lei orgânica. Uma emenda à lei orgânica é uma alteração ao texto da lei orgânica do município. Tem as leis complementares e ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções. Essas normas, a elaboração dessas normas estão dentro, né, da função legislativa. A função de fiscalização financeira é o controle interno e externo da administração, principalmente, sobretudo, quanto à execução do orçamento e julgamento das contas do prefeito. Pessoal, aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhe, porque o julgamento das contas não é função julgadora. Cuidado com isso, a banca pode fazer uma pegadinha, né? Pessoal, julgar as contas do prefeito é uma função de fiscalização financeira, porque não é o prefeito que está sendo julgado, e sim as suas contas apresentadas. Quando o político vai ser julgado, aí a gente tem a função de julgamento político-administrativo, que é quando são julgados, então, por infrações político-administrativas, prefeito, vice-prefeito e vereadores. São aqueles processos de impeachment, de julgamento dos políticos. Cuidado, hein? Se for julgar o político, é a função de julgamento político-administrativo. Se for julgar as contas, não é função julgadora, é função de fiscalização financeira. Tem também a função de controle externo da Câmara, que é a vigilância sobre negócios e atos da Prefeitura. A função de controle externo é fiscalizar se os atos praticados pela Prefeitura estão de acordo com a legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ética. Então, o controle externo não é somente a fiscalização financeira, é mais que isso, porque é a análise dos atos da Prefeitura sobre todos esses aspectos.
A função de julgamento, eu já falei que é quando o político vai a julgamento, não as suas contas, e sim o próprio político, prefeito, vice e vereadores. Função de assessoramento são indicações. A gente vai ver depois, mais para o fim aqui desse regimento, que a Câmara pode propor indicações. E aí a Câmara indica para a Prefeitura serviços que podem ou que precisam ser feitos. E tem a função de administração interna, que é a função administrativa. Por quê? A Câmara Municipal tem a sua própria gestão, a gestão dos assuntos de organização interna. A Câmara decide quais são os órgãos que vão ter dentro da Câmara, os setores, e quais são os cargos também. Essa definição do seu funcionamento interno é a função de administração interna. E é por meio dessa função, inclusive, que a Câmara decidiu realizar um concurso público e nomear servidores, por exemplo. Isso é a administração interna que a Câmara faz. Porque assim como a Prefeitura administra o seu próprio funcionamento, a Câmara tem também essa função quanto aos serviços prestados na Câmara. Então é isso, pessoal. Essas funções aqui têm uma boa chance de ser uma das questões da prova. Então é importante que vocês entendam e saibam diferenciá-las. O artigo 3º nos traz que o Poder Legislativo Municipal exerce as suas funções com independência e harmonia em relação à Prefeitura e ao Poder Executivo, deliberando sobre todas as matérias de sua competência na forma da lei e deste regimento interno. Sede da Câmara, ali tem o endereço da Câmara. As reuniões da Câmara são realizadas na sua sede e a sede será utilizada para atos pertinentes a funções institucionais da Câmara e atos oficiais ou reuniões de âmbito municipal, estadual ou até federal com autorização da presidência. Quer dizer, o espaço da Câmara pode ser emprestado, cedido para reuniões de interesse estadual, federal ou do próprio município. O artigo 5º vai nos trazer a legislatura. Os vereadores são eleitos para um mandato de 4 anos, que é a mesma duração da legislatura. Dentro da legislatura nós temos 4 anos. Cada ano é uma sessão legislativa. Então, ao longo da aula, quando eu falar em legislatura, eu estou falando no mandato de 4 anos. Quando eu falar em sessão legislativa, eu estou falando nesse período que dura 1 ano, essa sessão legislativa da Câmara. E além da sessão legislativa normal, pode ser convocada a sessão extraordinária, que é quando a Câmara é convocada para reuniões extras, por exemplo, durante o período de recesso legislativo. As reuniões extraordinárias da Câmara correspondem a reuniões marcadas para qualquer dia e horário diferente do previsto para as reuniões normais, para as ordinárias, e essas convocações extraordinárias são feitas para deliberar sobre matérias urgentes. A instalação da legislatura ocorre na reunião destinada à posse dos vereadores, para ela eleitos e diplomados, e instalação da sessão vai ocorrer na primeira reunião ordinária. A gente vai ver logo a seguir como funciona essa reunião. Bom, então de 4 em 4 anos o povo vai às urnas e elege os seus vereadores. Após eleitos, os vereadores vão ser diplomados, que é quando a Justiça Eleitoral expede o diploma dos eleitos, e com esse diploma cada vereador vai poder tomar posse. Neste ano que eles foram eleitos, até o dia 30 de dezembro, eles vão fazer uma reunião preparatória. A reunião preparatória é para eles combinarem e acertarem como que vai funcionar a sessão de posse dos eleitos, a sessão de instalação. Então, nessa reunião preparatória, que é feita antes mesmo deles tomarem posse, vai ser feita a chamada dos vereadores titulares para organizar a legenda e distribuir os lugares no plenário, e o presidente da Câmara vai explicar para os novos vereadores que estão sendo eleitos pela primeira vez como é o funcionamento da Câmara, os serviços internos, e principalmente esse regimento interno, né? O presidente da Câmara vai explicar para os novos vereadores como é que é o funcionamento da casa, do regimento das sessões e tudo mais. Então é para isso que tem essa sessão, essa reunião preparatória. Ela é principalmente para os novos vereadores que foram eleitos conhecerem o trabalho e já saberem mais ou menos como que funciona. Aí, pessoal, o artigo 7º estabelece que no primeiro ano de cada mandato, de cada legislatura, a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro, às 19 horas,
com presença de maioria dos vereadores diplomados, para a sessão de instalação. Então, no dia 1º de janeiro, no primeiro ano do mandato, a gente tem essa sessão de instalação, que é quando a Câmara vai dar posse para os eleitos. Pessoal, muita atenção agora. Na lei orgânica aqui do município de Guaíba, a data que consta é o dia 2 de janeiro. E aí tu deve estar se perguntando, né? Professor, o regimento interno diz que é 1º de janeiro e a lei orgânica diz que é 2 de janeiro. Se cair na prova, qual data que é o marco correto para essa sessão de posse? Afinal, eles tomam posse no dia 1º de janeiro ou no dia 2 de janeiro? Bom, aí é o seguinte, pessoal. Aí vocês devem responder de acordo com o enunciado da questão. Se a questão for sobre o regimento interno, marquem como correto o dia 1º de janeiro, que é o que está aqui no regimento. Se a banca perguntar na prova, de acordo com a lei orgânica, marquem 2 de janeiro. Porque esse tipo de contradição é comum acontecer em normas municipais. A gente pode até entender que, como o regimento interno é mais recente, ele é de 2023, enquanto essa alteração é de 2017, a gente pode entender que hoje o que prevalece é o regimento interno, que é o dia 1º de janeiro. Mas para a prova, a banca organizadora às vezes nem percebe isso. Quem vai fazer a prova de vocês, pode ser que ao elaborar as questões, o examinador nem perceba que uma norma traz uma data e outra traga outra. E aí o examinador pode fazer a questão pensando só na lei orgânica. E se ele fizer isso, ele vai pedir 2 de janeiro como correto. Se ele fizer a questão pensando no regimento interno, ele vai pedir 1º de janeiro. Se na questão, se o enunciado não disser se a questão é sobre o regimento interno ou sobre a lei orgânica, e tiver as duas datas, essa questão vai ter que ser anulada pela banca. Porque uma norma diz 1º de janeiro e outra diz 2 de janeiro, né? Por isso, eu destaco para vocês, então, que tem essa pequena contradição. Para fins de prova, eu espero que realmente não cobrem isso, porque se perguntarem, realmente vai confundir bastante os candidatos. Mas vocês já sabem, então, que tem essa divergência mesmo. Aqui é 1º de janeiro no regimento, lá na lei orgânica está o dia 2 de janeiro. Bom, e o que se faz nessa reunião, então, no dia 1º de janeiro, às 19 horas? Vai começar a reunião com execução do hino nacional brasileiro. Cada vereador vai entregar à mesa o seu diploma e a declaração dos bens. Cada vereador presta o compromisso legal. Vão tomar posse os vereadores assinando o termo de posse. São indicados líderes de bancada. A gente vai ver que o líder de bancada é o líder de cada partido que tem mais de um vereador. Eleição e posse dos membros da mesa. Os vereadores entre si elegem a mesa, que tem presidente, vice-presidente, secretário. Prestam compromissos e posse também o prefeito e vice-prefeito nessa data. E é feita a indicação dos membros da comissão representativa e das comissões permanentes. Então é isso que nós temos aqui no artigo 7º do regimento, essa sessão de posse, que aqui no regimento está com a data de 1º de janeiro às 19 horas. Na reunião de instalação, os vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes e secretariados pelo segundo mais votado, prestam o compromisso da seguinte forma. Espera aí. Quem é que preside, então, essa sessão do dia 1º de janeiro? Porque ainda não foi eleita a mesa. A gente ainda não sabe quem vai ser o presidente da Câmara. Enquanto ainda não foi eleita a mesa, o vereador que mais fez votos na eleição pelo povo, que o povo votou, ele estando presente, ele vai presidir a sessão. E vai atuar como secretário dessa primeira sessão, o segundo vereador mais votado pela população. Aí é feito o compromisso. O presidente, esse que está nessa sessão como presidente, vai fazer a leitura deste compromisso, e aí cada vereador chamado pelo nome vai responder: assim o prometo. Quer dizer, eu prometo cumprir, né, isso que está aqui neste compromisso. Prestado o compromisso por todos os vereadores, o presidente dá a posse com o seguinte dizer: declaro empossados os vereadores que prestaram o compromisso legal. E aí cada vereador vai assinar o livro de posse. Após compromisso e posse, aí sim vai ser eleita a mesa diretora.
Os vereadores vão eleger dentre si os membros da mesa. São 4 cargos aqui na mesa: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E a gente vai ver hoje aqui no regimento o que cabe a cada um deles, isso inclusive que pode ser uma questão também da prova. A mesa diretora é eleita pelo voto de maioria simples, que é a maioria dos presentes, desde que estejam presentes mais da metade dos vereadores, e é feita a eleição mediante chapas em votação nominal e aberta. Não tendo a presença de maioria dos vereadores, não vai ser feita a votação da eleição. E aí o presidente, que está presidindo essa primeira reunião, que é o vereador mais votado, vai convocar reuniões sucessivas no prazo de até 48 horas, até que se tenha a quantidade mínima para fazer a votação. Tem que ter presente mais da metade dos vereadores para poder eleger a mesa. Geralmente, na primeira sessão já tem essa presença e já se resolve essa situação. E aí vão ter as chapas, então, né? Os vereadores vão combinar, então, para a formação de chapas com o candidato a presidente, vice, primeiro e segundo secretário. Então é isso que a gente tem aí sobre essa eleição aqui da mesa. Depois a gente tem ali no artigo 10 que a seguir o prefeito e o vice-prefeito também vão prestar o compromisso e vão tomar posse perante os vereadores. E o vereador diplomado, que não apareceu nessa reunião lá do dia 1º de janeiro para tomar posse, ele tem um prazo de 15 dias para comparecer e tomar posse. Se em 15 dias ele não comparece para a posse, está extinto o mandato, ele perde o mandato e o suplente, né, vai ficar com a vaga. Muito bem, o título 2 aqui do Regimento Interno trata dos vereadores. E aqui nós temos algumas competências e deveres dos vereadores aqui do município. Primeiro, competências dos vereadores. Cabe a cada vereador participar das discussões e decisões do plenário, concorrer a cargos da mesa e comissões, votar na eleição da mesa, apresentar proposições, projetos que visem o interesse público, valer-se dos instrumentos de atuação previstos neste regimento interno, cooperar com a mesa diretora para a ordem e eficiência dos trabalhos. E são deveres do vereador residir aqui no município de Guaíba, comparecer presencialmente ou remotamente a reuniões plenárias e reuniões das comissões com pontualidade e adequadamente trajado, sendo obrigatório o uso de gravata pelos homens e possível a participação remota somente quando justificada por viagem oficial, doença ou limitação física temporária. Também é dever do vereador votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, obedecer às normas regimentais quanto ao uso da palavra, desincompatibilizar-se quando for o caso e apresentar declaração de bens anualmente e quando deixar o exercício do mandato, e comunicar sua ausência quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às reuniões plenárias ou das comissões. Os vereadores possuem inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa é a chamada imunidade parlamentar, né? Os vereadores têm essa proteção, mas atenção, somente no território, né, na circunscrição do município. Saiu do município de Guaíba, não tem mais essa inviolabilidade. O artigo 15 traz competências da mesa diretora, né? A mesa, que vão ser o presidente, vice e secretários, compete à mesa adotar todas as providências necessárias para a defesa dos direitos dos vereadores decorrentes do exercício do mandato. O presidente deve assegurar aos parlamentares o regular exercício do direito de manifestação no plenário, oferecendo-lhe condições para que possam desenvolver e concluir suas falas sem interrupções indevidas. E para a garantia do direito à fala, é vedada a utilização, é proibida a utilização de quaisquer objetos, equipamentos com emissão sonora durante manifestação dos parlamentares, podendo o presidente, havendo necessidade, determinar retenção dos materiais até conclusão dos trabalhos, inclusive com auxílio de força policial. Quer dizer, se alguém vai assistir à sessão e leva algum equipamento que vai fazer barulho, que vai atrapalhar quem está falando, o presidente pode determinar que se apreenda aquele objeto e, se precisar, até pedindo o auxílio da polícia para isso. Porque a mesa, principalmente pelo seu presidente, vai tomar as providências para que os vereadores consigam realmente exercer a sua função e falar
sem ser perturbados. Quanto às licenças, o artigo 16 traz licenças que os vereadores podem gozar, usufruir. Cabe licença ao vereador por motivo de doença, motivo de saúde. Quando falece um familiar do vereador, ele tem direito à licença por luto por até 3 dias, quando for cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. Licença gestante de 120 dias, licença paternidade na forma da legislação, licença para representar externamente a Câmara com autorização da presidência, para ocupar cargo de secretário municipal, porque o vereador que assume a função de secretário municipal não perde o mandato, ele fica licenciado da Câmara enquanto está na função de secretário. E também para tratar de interesses particulares com aprovação pelo plenário. Todos esses casos, então, é concedida licença para o vereador. Sempre que um suplente é convocado para substituir o vereador, deve tomar posse no prazo também de 15 dias. Quanto a subsídios e diárias, o subsídio é o pagamento dos vereadores e o valor que é pago para os vereadores é definido pelos próprios vereadores, sempre de um mandato para outro na forma prevista na Constituição. E para efeito de reconhecimento dos subsídios, do pagamento dos vereadores, consideram-se a presença nas reuniões, quer dizer, o vereador que falta na reunião vai ter descontado o dia que faltou, representação externa da Câmara, existência de justo motivo para ausência aceito pelo presidente e outros motivos previamente definidos. E aí o pagamento é proporcional ao número de reuniões que aconteceram durante o mês, com exceção dos períodos de recesso. Não vai ter prejuízo ao recebimento dos subsídios pelos vereadores afastados de suas funções, em razão de investigação ou instrução, saldo ordem em contrário. Quer dizer, se algum vereador for afastado porque está sendo acusado de algo, enquanto ele está afastado, ele não vai ter desconto na remuneração. E o vereador, quando se afasta do município a serviço ou representação da Câmara, recebe diárias em valor e condições estabelecidas em regulamento. Quanto à extinção e perda de mandato, extingue-se o mandato do vereador e assim é declarado pelo presidente da Câmara quando ele falece ou quando ele apresenta a renúncia, E a renúncia do vereador, pessoal, ela não depende de votação. Quer dizer, se um vereador quiser renunciar ao mandato, ele vai apresentar a renúncia e ele deixa de ser vereador. Esse requerimento não precisa ser aprovado pela Câmara. Então, quando o vereador pede renúncia, não vai ter uma votação dos vereadores concordando ou não. Não existe isso. Apresentada a renúncia, o vereador deixa o mandato. Não precisa ser feita a votação. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que precisa ser aprovado pelos vereadores por maioria a renúncia, e aí está errado porque a renúncia não depende de aprovação. O artigo 23 traz situações que o vereador não perde o mandato, e a gente sabe que o vereador que assume a função de secretário municipal não perde o mandato. E também não perde o mandato o vereador licenciado nos casos previstos aqui no regimento interno. O vereador pode solicitar uma licença para interesse particular. Nesse caso, não pode ser mais de 120 dias por sessão legislativa, ou seja, não pode ser mais de 120 dias por ano. Esse é o afastamento, então, um dos afastamentos que o vereador pode solicitar. Depois nós temos aqui regras sobre as bancadas, e a bancada é constituída por no mínimo um vereador, que por meio dela expressa as posições adotadas pela agremiação. A agremiação é o partido político. Então, vamos imaginar que tem um partido político que tem 3 vereadores. Vai ter a bancada, então, que é composta por esses 3 vereadores. E um deles vai ser indicado como líder. O líder da bancada é o vereador escolhido pelo partido para expressar em nome dela o seu ponto de vista nos assuntos em debate. Então, muitas vezes, quando algo está sendo discutido da Câmara, o líder de cada partido, o líder de cada bancada vai manifestar a opinião do partido, se é a favor ou contra a matéria que está sendo discutida. Cada bancada, então, por meio dos vereadores que compõem, vai escolher um deles para ser o líder e outro para ser o vice-líder da bancada. Esses líderes, conforme o parágrafo 3º, vão indicar os vereadores do seu partido para as comissões da Câmara. A gente vai conhecer hoje quais são as comissões da Câmara. Esses líderes podem fazer a comunicação de liderança uma vez no pequeno expediente. A comunicação de liderança é justamente o líder do partido falando a opinião do partido sobre o assunto para orientar os seus
membros. Também podem ser convocadas reuniões de lideranças pelo presidente. Às vezes, para combinar como algum assunto vai tramitar na Câmara, eles chamam o líder de cada partido e aí faz uma reunião para tomar essa decisão. Também o líder vai indicar o assessor da bancada e exercer outras atribuições que tem aqui nesse regimento que a gente vai ver ao longo da aula. Interessante, pessoal, que o parágrafo 5º estabelece que as decisões do colégio de líderes são tomadas pelo voto de 2/3 dos seus membros. Integram o colégio de líderes o líder de cada partido, o líder do governo, que é o indicado pelo prefeito para falar em nome do governo, e o líder da oposição, que é o indicado pelos partidos de oposição para falar em nome deles também. Então existe o colégio de líderes, que é composto pelo líder do governo, líder da oposição e o líder de cada partido. E esse colégio de líder, quando for tomar alguma decisão, a decisão tem que ser aprovada pelo voto de 2/3 dos seus membros. Também a gente tem aqui a representação externa, que é quando a Câmara Municipal recebe o convite para participar de algum evento. Vamos imaginar que vai ser realizado lá em Brasília o congresso reunindo as câmaras municipais de todo o Brasil. E a Câmara de Guaíba vai participar. Só que não vão todos os vereadores participar, vão alguns. E aí se faz uma comissão de representação externa para representar a Câmara lá naquele evento. É isso. E quando importar deslocamento para fora do estado ou para o exterior, tem que ser autorizada pela mesa a composição dessa comissão de representação externa. Temos ainda, pessoal, a possibilidade de criação de frentes parlamentares. A frente parlamentar é uma associação suprapartidária. Como assim? É uma associação que está acima dos partidos. Então, a frente parlamentar não é necessariamente uma reunião de vereadores de um mesmo partido. É mais que isso. É um grupo de vereadores que se reúne para algum assunto específico. E ela é criada para promover o aprimoramento da legislação municipal, de políticas públicas ou defesa de setores da sociedade. Então pode ter frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e adolescente, frente parlamentar em defesa dos direitos da mulher. A frente parlamentar são vereadores que se reúnem em defesa de algum assunto. E aí eles vão fazer um estudo e vão propor projetos de lei, normas, melhorias naquela área específica. Então é isso. Para criar uma frente parlamentar, tem que reunir no mínimo 1/3 do total de vereadores da Câmara e pelo menos 3 partidos políticos. Aí é apresentada essa proposta de criação da frente parlamentar, que depende de aprovação. Aprovação pelo voto de maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes. E aí as frentes parlamentares vão realizar reuniões, audiências, estudos para apresentar melhorias na área para a qual a frente parlamentar for criada. Concluímos então o título 2 aqui do Regimento Interno e no próximo vídeo a gente vai avançar para o título 3. Vamos conversar sobre os órgãos que compõem a Câmara, começando pela mesa. Dá um clique que eu já volto. Até logo.